Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A partir deste momento, eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar mais uma videoaula de formação geral básica do seu componente curricular Sociologia. E para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. O nosso objeto de conhecimento, ele é cidadão, cidadania e consumidor. Nós vamos aprender na sociologia qual o significado desses três conceitos. Nesse primeiro momento, eu trago aqui uma imagem que vocês podem visualizar, uma multidão de pessoas nas ruas, em uma determinada rua, aliás, atravessando uma faixa de pedestre. E aqui acompanhem com bastante atenção a leitura do comentário existente no destaque na cor branca. Vivemos em uma sociedade cada vez mais complexa, onde as relações entre cidadania, direitos individuais e coletivos e o papel do consumidor se entrelaçam. Entender o que significa ser cidadão vai muito além de portar um documento de identidade. Envolve participação ativa, consciência dos direitos e deveres e, no contexto atual, uma postura crítica diante da intensa cultura de consumo. Então, por isso que é absolutamente relevante nós compreendermos justamente esses conceitos. Então, vamos visualizar novamente, nós temos aqui a definição de cidadão. Cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Tá? Então, vamos centrar um pouco nessa definição, né? Direitos civis. O que são direitos civis? Direitos civis, eles são direitos de liberdade. Nós somos livres. Claro, a liberdade no sentido natural, a liberdade no sentido pleno, como a maioria das pessoas entende, como a maioria das pessoas visa compreender, não pode ser dessa maneira, não pode ser dessa forma. É humanamente impossível as pessoas terem a liberdade total no sentido de querer agir, se comportar da maneira que acham conveniente no meio social. A partir do momento em que se vive sociedade, e todo e qualquer cidadão tem consciência disso, a partir do momento em que se vive em sociedade, é necessário a imposição de limites. E os limites, eles serão estabelecidos pela lei. Quando nós tratamos da liberdade na atual conjuntura social que nós vivemos, eu estou tratando da liberdade dentro da lei. O que é que a lei me permite fazer enquanto cidadão e o que a lei, ela me permite, digamos assim, me limita, aliás, fazer. Eu preciso levar em consideração isso. Por exemplo, hoje no Brasil, as pessoas elas tratam de uma maneira muito equivocada um direito civil, que é um direito de liberdade, que é a liberdade de expressão. Você ter a liberdade de expressão é você poder expor as suas ideias através da escrita e através da oratória de forma responsável, de forma racional. Você não pode utilizar o seu direito para agredir uma outra pessoa. Eu não posso, por exemplo, utilizar a minha liberdade de expressão para proferir opiniões baseados em vocabulário chulo e ofensivo e direcionar isso a uma determinada pessoa. Então, o seu direito, ele não pode invadir o direito de uma outra pessoa. Retomando aqui a definição do cidadão, também está sendo pontuada a questão dos direitos políticos. E o que são esses direitos políticos? Eles estão associados justamente ao meu poder de decisão. Então, por exemplo, o Brasil, ele é um Estado democrático de direito. E
nesse Estado democrático de direito, por exemplo, nós temos um direito político que é o direito de votar. Nós escolhemos os nossos representantes através dos critérios eleitorais que são estabelecidos em nosso país. Nenhum governante ele deve governar em um país sem a anuência do voto popular. Isso é absolutamente existente, impossível, aliás, de ocorrer numa configuração democrática na modalidade que o nosso país ele acaba existindo. E é claro que o direito político é só votar? Não. Apesar de que, infelizmente, a maioria das pessoas pensam que o voto ele é o auge da democracia no nosso país. Não. Pessoas que pensam assim estão absolutamente equivocadas, porque existem outras formas, digamos assim, de participação. Não é só votar e depois ficar em rede social criticando a atuação dos nossos representantes. Não se esqueçam de uma coisa, um prefeito, um governador, um vereador, um deputado estadual, aquela pessoa que conseguiu alcançar o exercício de um cargo eletivo através do voto popular, são funcionários da população. A população não é subordinada às pessoas que exercem esses cargos. Não esqueça, você é cidadão. E enquanto cidadão, você tem que ter consciência disso. E enquanto cidadão, você precisa monitorar a atuação política justamente daquela pessoa que você ajudou a eleger. Vamos continuar aqui na projeção? Nós temos um sentido etimológico. A origem da palavra, no caso cidadania, vem do latim civitas, que quer dizer cidade. E segundo Dalmo de Abreu Dalari, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então prestem bem atenção, que tanto na definição anteriormente destacada a todos vocês, como também na definição agora há pouco lida, atribuída pelo autor, prestem bem atenção, a questão da participação ativa. Não existe cidadania com inércia. O cidadão, ele é atuante. O cidadão é aquele que se ocupa, digamos assim, com aquilo que acontece nos espaços públicos, com aquilo que acontece na sua cidade, com aquilo que acontece no seu estado, com aquilo que acontece no seu país. Vamos avançar agora com mais algumas considerações, compreendendo em que consiste a cidadania. Segundo Marshall, em 1950, ele ponderou que cidadania é o conjunto de direitos civis, políticos e sociais reconhecidos aos indivíduos em uma comunidade política. Então, prestem bem atenção. Marshall, ele avançou em comparação aos outros conceitos que nós ponderamos e que nós aprendemos anteriormente, porque além dos direitos civis e políticos já comentados, ele também destacou a questão dos direitos sociais. E o que são os direitos sociais? Direitos sociais são todos aqueles direitos que eles estão vinculados ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida. São direitos que nós precisamos acessar para o nosso conforto pessoal. Por exemplo, o direito à moradia, o direito ao lazer, o direito à cultura, à saúde, à educação, à segurança pública, são exemplos de direitos sociais. Agora nós vamos observar a visão do historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, que ele traz, digamos assim, nos apresenta, melhor colocando, um entendimento a respeito da cidadania, mas com o recorte para a realidade brasileira. No Brasil, a cidadania se construiu de forma desigual, marcada por avanços graduais e, muitas vezes, pela exclusão de grandes parcelas da população. Ou seja, se nós levarmos em consideração
a história do nosso país foi uma grande trajetória. Foram diferentes momentos da política brasileira que existiram, obviamente, no passado, até nós chegarmos hoje a essa realidade de estarmos inseridos em um Estado democrático de direito. Então, isso foi um processo de luta que, digamos assim, acompanhou, inclusive, digamos, mudanças mundiais no que diz respeito à estruturação em sociedades democráticas. Vamos visualizar em tela, e aí nós temos uma imagem, né, ainda nesse sentido, de compreensão do que consiste a cidadania. E eu tenho a imagem da urna eletrônica, que ela acaba sendo utilizada no momento eleitoral, no dia da eleição, no nosso país, em que as pessoas, elas registram o voto para um determinado candidato, né, em acordo com o cargo eletivo que ele está concorrendo. Mas essa imagem, ela chama atenção justamente a quê? Ao direito político de votar, que eu mencionei agora há pouco. E reitero, a democracia, ela se restringe somente a isso? O ser cidadão implica somente em que você é um indivíduo votante? Não. Como eu destaquei também anteriormente, há outras possibilidades de participação no nosso país e que atribui não só a você o caráter de cidadão, mas também o pleno exercício dos seus direitos políticos. Quando você se associa, quando você participa de partidos políticos, quando você participa de organizações da sociedade civil que levantam, digamos assim, bandeiras de luta e que geralmente essas bandeiras de luta, elas acabam evidenciando as necessidades básicas, as necessidades ainda não atendidas da população. Quando você se envolve nesse tipo de situação, você está exercendo a sua cidadania, você está sendo cidadão, você está usufruindo de um direito político que é o direito de poder se organizar e de associar-se com outros pares. Mas vamos continuar o nosso aprendizado e agora nós temos as dimensões da cidadania segundo Marshall. Conforme eu mencionei agora há pouco, em relação aos conceitos anteriormente apresentados, ele avançou no que diz respeito à inclusão dos direitos sociais. Então, nós temos uma pirâmide, né, que ela está invertida, formando um funil, e nós temos umas figurinhas em cada cor que simboliza, né? Então, nós temos aqui na parte superior a questão social, o bem-estar econômico e social, acesso aos padrões de vida, né? Que isso já é mais atual do nosso século XX, né? Mais recente, aliás, que são os ditos direitos sociais. Bem na parte do meio, a questão política, com essa questão da participação no poder de deliberar e até mesmo participar dos processos eleitorais, que surgiu a partir do século XIX. Percebam que é um processo de construção histórica. E lá embaixo nós temos a questão do direito civil, já explicada anteriormente a vocês, que correspondem ao direito de liberdade individual, o direito de propriedade, a questão do acesso à justiça, que é uma filosofia que surgiu a partir do século XVIII, né? Então, por isso que nós temos essa relação entre os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, que, inclusive, a Constituição de 1988 do nosso país, ela também está alicerçada nesse tripé. Estando claro as questões da cidadania e também do cidadão, agora nós vamos tratar da questão do consumidor. Então, eu estou trazendo uma outra perspectiva para vocês. Uma perspectiva diferente daquela perspectiva que eu já apresentei em outras videoaulas. Quando eu tratei do consumidor,
em outras videoaulas, eu mencionei muito no sentido da teoria marxista do pensamento, da produção do lucro, o consumidor com aquela postura excessiva, contínua, de estar comprando, de estar, digamos assim, contribuindo com o ciclo capitalista para a produção da riqueza. Agora eu trago a ideia do consumidor numa outra perspectiva, uma perspectiva jurídica, porque nós estávamos tratando de direitos civis, individuais, direitos políticos e direitos sociais. E aí prestem bem atenção. E na ótica da lei, o que é o consumidor? Então vamos visualizar. Nós temos aqui o artigo 2º, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. Ou seja, nós temos uma relação, se nós prestarmos atenção nessa questão do direito do consumidor. Nós vivemos em uma sociedade em que o básico nós precisamos ter noção. Temos direitos, mas nós também temos obrigações a cumprir. Enquanto cidadão, repito, temos direitos e obrigações a cumprir. São os limites que anteriormente eu tinha destacado a todos vocês. Então, nós temos toda uma situação de comercialização. Nós somos consumidores porque frequentemente estamos consumindo mercadorias. Só que muitas das vezes essas mercadorias, digamos assim, elas apresentam defeitos, elas apresentam falhas. E como consumidor, eu não adquiri, digamos assim, e eu não paguei para possuir um bem, um objeto com defeito, que apresente, digamos assim, algum tipo de limitação no seu funcionamento. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um aparato legislativo existente no nosso país que ele acaba regulando, digamos assim, esse tipo de situação. Ou seja, atribui direitos e deveres ao consumidor, né? E também direitos e deveres para aquela pessoa ou empresa que está comercializando uma determinada mercadoria. Aquela parte lesada, aquela parte, digamos assim, prejudicada no negócio que foi feito, ela tem todo o direito, com base na legislação, de reivindicar a substituição da mercadoria, a manutenção, o cumprimento de uma garantia baseada no prazo legal, enfim. Então, é um tipo de legislação a ser conhecida por todos nós. Agora vamos avançar para a nossa atividade, quase finalizando a nossa videoaula. Temos aqui uma questão objetiva. No âmbito da Lei 8.078 de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Afirmação 1. Instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. Afirmação 2. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Afirmação 3. Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumo carente. Está correto o que se afirma em letra A, apenas no item 1, B, apenas no item 2, C, apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Na letra D, apenas nos itens 2 e 3 é que nós temos afirmações feitas que estão corretas, ou a letra E, que pondera que todos os itens estão corretos. Vamos visualizar qual a alternativa correta, então? Está expressa na letra E.
as 3 afirmações que foram lidas para vocês, elas estão corretas. Ou seja, se eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, é necessário a existência de instâncias, ou seja, de órgãos que, digamos assim, venham atender às demandas e, quando necessário, se for muito litigioso, resolver judicialmente as pendências que, obviamente, podem existir. Vamos para a nossa segunda questão, que esteve no Enem do ano de 2021. Numa sociedade em transição, a marcha da mudança, em diferentes graus, está impressa em todos os aspectos da ordem civil, especialmente no jogo político, que nessas sociedades sempre apresenta padrões característicos de ambivalência, cujas raízes sociais se encontram na coexistência de 2 padrões de estrutura social, o padrão tradicional em declínio e o novo emergente em expansão. Em tais situações, é possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação política ou para outra que seja exatamente o seu oposto. O padrão ambivalente do processo político nas sociedades em desenvolvimento é o que explica um dos seus traços mais salientes e que consiste na tendência ao adiamento das grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão política podem se suceder uma à outra em períodos surpreendentemente curtos, ou seja, o fragmento lido do livro Sociologia e Desenvolvimento, ele chama atenção justamente para aquilo que todos nós sabemos a respeito da sociedade, as mudanças que podem vir a acontecer. E aqui o comentário feito está associado em relação a mudanças políticas. No comando da questão nós temos, de acordo com a perspectiva apresentada, central no pensamento social brasileiro dos anos 1950 e 1960, o desenvolvimento do país foi marcado por, letra A, radicalidade nas agendas de reforma das elites dirigentes, B, anomalias na execução dos planos econômicos ortodoxos, letra C, descompassos na construção de quadros institucionais modernos, letra D, ilegitimidade na atuação dos movimentos de representação classista e letra E, vagarosidade na dinâmica de aperfeiçoamento dos programas partidários. A alternativa correta está expressa na letra C, descompassos na construção de quadros institucionais modernos, ou seja, existe uma crítica, digamos assim, entre os sociólogos brasileiros, ou seja, entre a intelectualidade sociológica no nosso país, principalmente no que diz respeito nas primeiras produções, é o que diz respeito ao atraso na instalação do capitalismo industrial na sociedade brasileira. E o quanto que o Brasil, ele também, digamos assim, demorou, a exemplo de outros países, a instalar uma sociedade completamente democrática, que é, digamos assim, a forma governamental que melhor dialoga, digamos assim, com a estrutura econômica do capitalismo. E para finalizar a nossa videoaula, vamos observar os destaques a respeito do que você aprendeu? Então, você aprendeu que ser cidadão é exercer direitos e deveres na vida coletiva. A cidadania garante participação social e política, enquanto o Código de Defesa do Consumidor protege o indivíduo nas relações de consumo. Juntos, esses conceitos fortalecem a democracia e promovem uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Rapidinho aparecendo para você as referências utilizadas nessa videoaula. Eu desejo um forte abraço e até a próxima videoaula de Sociologia.